O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um: Amigo, eu não fui injusto contigo? Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. O Evangelho de hoje, Jesus vem simplesmente trazer uma grande mensagem para nós. A mensagem de Jesus de hoje, eu penso que está resumida no último versículo do Evangelho. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A lógica do reino de Deus não é a lógica do reino humano, do pensamento humano. Até porque próprio Deus nos diz lá em Isaías que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus projetos não são os vossos projetos. Nós queremos enquadrar Deus ou informar Deus dentro das nossas exigências. Deus age diferente de nós. A parábola contada por Jesus hoje é uma parábola muito bonita, aonde Jesus vem mostrar que Deus é este patrão no seu reino. O patrão recompensa a todos da igual forma. Eu gostaria de tender esta reflexão, mesmo que brevemente, para um ponto que eu vejo ser essencial. Hoje, igrejas e até mesmo pastorais e movimentos dentro da nossa igreja. Quantas vezes eu já ouvi pessoas de outras religiões se destinarem salvos por já estarem em tal igreja. E por estarem nesta igreja se acham salvos. Este é um pensamento muito fraco, frágil e até mesmo autossuficiente, porque a salvação ela é dada por Deus a quem Ele quer, dependente da pessoa, da igreja, da pastoral em que ele participa. A salvação ela é de Deus, ou particularmente dizendo, a salvação é da pessoa em conformidade com as suas ações e com o seu coração. E quem somos nós para dizer que fulano ou que cicrano está salvo? Porque pertence à igreja tal, ou a movimento tal. Há um ditado em que ainda diz, um ditado popular, que placa de igreja não salva ninguém. Nesta ocasião eu posso dizer que isto é verdade. Não é a placa da igreja, e não é a igreja, e não é o pastor, e não é o padre, e não é o bispo
e não é o Papa que irá salvar. Lembramos aquela senhora que vem pedir para Jesus que um sente à sua esquerda e o outro à sua direita, os seus filhos. Mas Jesus vem dizer que não cabe a ele, mas sim ao Pai. E que para isto acontecer é necessário que se beba do seu cálice, ou seja, que derrame por ele o seu sangue na causa do seu reino. E Jesus coloca algo nesse evangelho mesmo, que está acima de tudo, que é o servir. Depois, uma coisa muito importante. Nós que somos católicos, não queremos ser melhores do que ninguém. E não queremos estar acima de ninguém. Só seremos melhores e maiores do que os outros quando estivermos ajoelhados aos pés, até mesmo daquele que consideramos o menor dentro da igreja. Já ouvi também pastoral em movimento se achar salvo, ou melhor do que o outro, ou do que a outra pastoral e o outro movimento. E como diz o ditado, se achar a última bolacha do pacote. Ninguém está salvo. E ninguém é melhor do que ninguém. E não existe uma pastoral, um movimento que seja melhor do que o outro ou do que a outra. Você só será bom quando você for verdadeiramente do serviço e do ministério, da caridade, dentro da sua pastoral ou do seu movimento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.